Hoje a igreja celebra com alegria a festa de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Na liturgia, a festa de hoje tem o máximo nível de solenidade e dia de preceito, dia santo de guarda. Se celebra em toda a igreja, no calendário universal, no dia 29 de junho, mas que no Brasil sempre se translada, como várias outras solenidades de preceito, para o domingo, para facilitar a assistência dos fiéis, já que são dias de preceito, mas não são feriado, então é mais difícil para os trabalhadores irem à missa. Solenidade de São Pedro e São Paulo. Esses dois santos ocupam este máximo louvor da igreja, devido à grande importância que eles têm na história da salvação. São homens que têm uma importância fundamental, são de fato fundamento da fé da igreja. Na antífona de entrada da missa nós rezamos, a igreja faz uma metáfora nesta antífona, dizendo que esses santos homens plantaram a igreja de Deus e a regaram com seu próprio sangue. A metáfora da plantação, A igreja, como uma planta, foi plantada pelos apóstolos Pedro e Paulo, e eles usaram para regá-la o próprio sangue, fazendo alusão ao martírio. Deram a sua vida por Cristo e se tornaram, diz o texto final, amigos de Deus. Uma expressão muito bonita, A definição de um santo. O que é um santo? Uma santa? Um amigo de Deus. Uma pessoa que de verdade tem intimidade com o Senhor. Não só de palavra, não só externamente, mas de verdade é amigo de Deus. Oxalá também todos nós pudéssemos dizer isso com sinceridade a Jesus. Eu sou amigo de Deus, no sentido profundo, no sentido de que eu trilho a santidade de verdade. Essa deve ser a meta. Irmãos e irmãs, São Pedro e São Paulo são, portanto, grandes inspiradores da fé. Homens muito diferentes um do outro, que tiveram vocações distintas em muitos aspectos, mas que coincidiram no apostolado e no martírio na cidade de Roma. Por isso celebram-se unidos. Mas eles não conviveram muito, São Pedro, como sabemos, é da Terra Santa, da Galileia, nasceu em Betsaida, viveu próximo de onde Jesus viveu também, e foi um dos primeiríssimos homens chamados a ser apóstolo de Jesus Cristo, para compor o número dos 12, esse grupo unitário, esse grupo específico, Os 12 apóstolos de Jesus Cristo. E no grupo dos apóstolos, Pedro não era só um membro a mais, mas foi eleito o principal, o primeiro, o chefe, cabeça do grupo apostólico. Portanto, São Pedro acompanhou Jesus em todos os momentos da sua vida pública, desde o seu batismo no Jordão até a morte, a crucifixão, a ressurreição. Pedro, no dia da ressurreição, foi ao sepulcro de Jesus e viu o túmulo aberto. Agora São Paulo não teve nada disso, não é verdade? São Paulo, apesar de ser apóstolo, nunca viu Jesus cara a cara, nunca esteve com Jesus, nunca ouviu uma pregação do Senhor, nunca comeu e bebeu com Cristo, não foi testemunha da sua morte, da sua ressurreição. Conheceu Jesus somente depois, quando Jesus estava no céu. O Senhor se apareceu a Paulo quando ele estava no caminho de Damasco, e ali ocorreu a conversão de São Paulo. Antes ele era um judeu convicto, No tempo em que Jesus estava na Galileia, São Paulo estava onde? Em Jerusalém, estudando na escola de Gamaliel, um dos grandes mestres do judaísmo do século I. Era um homem estudioso, versado nas escrituras, mas 100% judeu, do partido dos fariseus. Não tinha nada a ver com Jesus de Nazaré. Foi se encontrar com Jesus já depois da ressurreição.
Mas uma vez que se encontrou com Jesus, foi nomeado apóstolo, mesmo sem pertencer ao grupo dos 12. O título de apóstolo é um título muito exclusivo para poucos homens daquela época, do século I, e mais ninguém. Jamais a igreja nomeou ninguém apóstolo, somente os 12, São Paulo e alguns mais. Pouquíssimos, porque se trata de uma missão muito específica. Agora sim, os sucessores dos apóstolos, eles receberam outro título, né? Os episcopos, os bispos. E esses são os que sucedem os apóstolos no poder sacerdotal ao longo dos séculos. E aquele que sucede o Papa, aquele que sucede Pedro na sede de Roma é o Papa, não é? Por isso também hoje a igreja celebra o dia do Papa, na festa de São Pedro e São Paulo. Dia de oração pelo Santo Padre, porque ele tem a missão, a mesma missão de Pedro, que nunca mudou, que não é outra coisa senão ser aquele que confirma os seus irmãos na fé. A missão do Papa não é ser um diplomata, não é ser um homem famoso que sai na mídia, tudo isso acontece. São consequências do seu ministério. Mas qual é a missão específica do Papa na Igreja Católica? Ser instrumento de unidade e ser o mestre da fé que confirma os seus irmãos. Jesus fez essa nomeação para Pedro, não é? Simão, Simão, disse Jesus no Evangelho, Satanás quis te peneirar como trigo, mas eu rezei por ti, para que uma vez fortalecido, confirme na fé os seus irmãos. Aí está a missão de Pedro. Confirmar na fé, pastorear o povo de Deus. Pedro, tu me amas? Vocês se lembram? João capítulo 20. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. E no Evangelho de hoje, Mateus 16, Jesus expressa em outras palavras o que já citamos agora há pouco. Jesus dá o poder, a autoridade, a capacidade de Pedro de ser o líder, o cabeça, o chefe da sua igreja. A igreja sempre é de Cristo. Jesus Cristo é o fundador, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o nosso Redentor, mas ao fundar a sua igreja, o Senhor colocou um fundamento humano. E esse fundamento humano é Pedro. Está no Evangelho de hoje. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A igreja é de Jesus, mas eu vou a construir sobre Pedro, sobre a pessoa do apóstolo e sobre a sua profissão de fé. Porque pouco antes dessa nomeação de Jesus dada a Pedro, Pedro faz o quê? Uma profissão de fé certeira, não é? Jesus pergunta, quem dizeis que eu sou? Vocês apóstolos. E Pedro, em nome dos 12, fala, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Acerta na mosca. E aqui Pedro declara então a dupla natureza de Jesus. Verdadeiro homem, Messias. O Messias era um homem. Todo judeu versado das Escrituras sabia que o Messias não é um extraterrestre, uma pessoa que veio do outro mundo, né? Não é o próprio Deus que veio, mas um homem ungido por Deus para ser o seu representante, libertar o povo da escravidão. Esse era o Messias esperado. Então, ao dizer que Jesus, tu és o Messias, está dizendo, tu és verdadeiramente homem, de carne e osso. Isso é muito importante. O primeiro elemento importante que temos que crer, Jesus não foi um fantasma, não foi um Jedi, né? Quem gosta do Star Wars, não sei se vocês lembram disso, mas Star Wars é super legal, né? Então, nos Star Wars tem uns caras chamados Jedi, eram uns lutadores, eles são humanos, mas são mais que humanos, né? Tem super habilidades e tal, né? O mais fera de todos eles é o Obi-Wan. Quem curte aí o Obi-Wan Kenobi? Isso é coisa de nerd, mas tudo bem, né? Jesus não é isso. Jesus não é um Jedi, não é um super-homem. Jesus é um verdadeiro homem. Assumiu uma natureza humana real, nascido de Maria Santíssima, mas sem deixar de ser Deus, Deus verdadeiro. Então Pedro diz, tu és o Messias,
o Filho do Deus vivo. Aí está. Em uma frase, Pedro resume tudo o que é Jesus Cristo: verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Filho bendito de Deus, feito homem para nossa salvação. E assim, sob esta fé, Pedro, como o primeiro a professar a fé oficialmente, é nomeado então o guia de todos os demais que virão depois. Quando estiveres preparado, confirma na fé os teus irmãos, disse Jesus para Pedro. Irmãos e irmãs, então, celebrar São Pedro e São Paulo é ir lá na raiz da nossa fé católica, é ir nos fundamentos, e é ver a história para entendermos que estamos na igreja de Jesus Cristo, que não existem muitas igrejas de Jesus Cristo. Até existem, né? Mas Jesus fundou uma só. Está na palavra de Deus e está na história. Isso é inegável. Então é assim que nos 1000 primeiros anos da história do cristianismo, a única igreja cristã que existia no mundo era a igreja católica. Não existia outra. Por 1000 anos. Aí no ano 1054, parte da igreja católica do Oriente se separou e nasceu uma nova igreja, a igreja ortodoxa. E depois de 500 anos, no século XVI, outra rachadura e nasceu o protestantismo, também saído da igreja católica. Não existia outra igreja, não existe outra igreja fundada por Cristo, uma só. Muitas se separaram, estão trilhando outros caminhos, tudo bem, vivemos em paz com todos, mas a verdade tem que ser dita, uma só e única igreja foi a que Jesus fundou, e a confiou a Pedro e aos seus sucessores, e a igreja então chega hoje com o Papa Francisco, o Papa de número 266. Um detrás do outro foram sucedendo-se na missão de serem aqueles que confirmam na fé os seus irmãos, aquele que pastoreia o povo, aquele que em nome de Jesus Cristo é o nosso guia para o céu. Essa é a missão do Papa. E junto com ele, com São Pedro, estava São Paulo, o grande mestre da fé, que usou todo o seu conhecimento do judaísmo, aprofundou no cristianismo e se tornou o grande doutor dos pagãos, pregando o evangelho em tantos lugares, fez inúmeras viagens, fundou várias comunidades e chegou a Roma, onde estava Pedro, e ali juntos foram martirizados. Primeiro Pedro, pouco depois Paulo. E é por isso que a Igreja Católica tem a sua sede em Roma, né? Que a gente pergunta, mas por que Roma? Por que não Paris? Seria talvez mais elegante, né? Por que, né? Outros dizem, não, mas a sede da Igreja Católica deveria ser Jerusalém. Não foi lá que começou tudo? Não foi em Jerusalém que Jesus morreu? Mas não, por quê? Porque a igreja é apostólica. E aonde os principais apóstolos deram seu testemunho máximo de fé foi em Roma. Pedro e Paulo, sob as ordens do imperador Nero, ali foram martirizados. Pedro crucificado, Paulo decapitado pela espada. E é por isso que ali se tornou o centro da fé católica. E é por isso que dali emana toda a espiritualidade da igreja e nos fortalece. Por isso podemos dizer, somos católicos, apostólicos, romanos, porque a nossa base de fé está ali, na cidade de Roma, por vontade de Deus. Peçamos a intercessão dos santos apóstolos, temos sempre muita alegria e muita segurança na nossa fé católica, que atravessa os séculos. Não nos sintamos nunca superiores a ninguém, porque não somos. Somos pecadores como qualquer outra pessoa, como os não cristãos, como os cristãos separados. Mas nós estamos na igreja de Cristo, e isso tem que estar claro na nossa mente, para sermos também nós evangelizadores. Com a nossa oração, com a nossa caridade, atrair os outros irmãos para a verdadeira igreja. E assim todos juntos chegarmos a Cristo, que é o nosso Salvador. Que assim seja.